tenho que lamentar os guerreiros que eu não botei para essa batalha. Eu tenho que exaltar os que entram e, dentro disso, procurar buscar a melhor solução possível. Um pouquinho de entrosamento vai faltar, sem dúvida, até porque vai mexer em três posições, eu acho. Mas eu acho que a gente vai entrar sério, vai entrar focado. A experiência do Edenilson fica difícil de você substituir. Mas a disposição, a vontade dos meninos e a característica física de ocupação de espaço, isso é mais próximo. Em 2014 a gente esteve aqui com a Ponte, foi um jogo bastante difícil. Foi um ano que o Boa bateu na trave para subir, né? E se você pegar o histórico na Série B, o Boa sempre fazendo campanhas bem importantes. Tem que manter essa pegada e eu acho que a gente tem tudo para subir aí, se continuar desse jeito, jogando o futebol que a gente vem apresentando, e a gente está no caminho certo. É dia de Inter e Boa Esporte, claro, donos da bola já no ar para repercutir todas as informações, direto de Varginha, palco da partida, projetar também Grêmio, que entra em campo amanhã contra o Corinthians, ainda pensando em brasileiro, mas mirando a Libertadores. Você nos acompanha pela tela da Band, no band.com.br/RS e participa com a gente mandando o teu vídeo através do WhatsApp. 992 24 1220. Vamos à terra do ET, palco da partida Inter e Boa Esporte. Simon Bianchini, traga o seu destaque, Simon. Fala, Felipe, forte abraço a você. Daqui a pouco, às 7h15 da noite, o Inter entra em campo contra o Boa Esporte, tentando vencer o único clube que derrotou o Inter em seus domínios no primeiro turno. Mas não há clima de revanche, apenas concentração, porque o Inter hoje espera mais uma vitória e também abrir uma maior vantagem em relação aos demais concorrentes nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Segura as pontas aí, a gente já volta para falar mais sobre o Internacional. Quero saber também o destaque do Matheus Trindade, está acompanhando o Grêmio, que segue em Curitiba. O jogo é em São Paulo, mas como já atuou contra o Curitiba, continua na capital paranaense. Fala, Matheus! Tudo bem, Felipe? Boa tarde a você, boa tarde a todos. O Grêmio realizou nesta manhã aqui no Paraná o último treinamento e daqui a pouco começa a viagem para São Paulo, onde enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira. Luan, mais uma vez, participou da atividade e fica cada vez mais próximo de atuar contra a equipe paulista. Aí vai depender do planejamento, se começa o confronto ou se entra na segunda etapa para ser opção do técnico Renato Portaluppi. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes deste último dia gremista aqui em Curitiba e o confronto de amanhã pelo Brasileirão, Felipe. Parabéns ao Matheus Trindade, conseguiu ingressar no bunker, que é o CT do Atlético Paranaense. Ninguém entra e às vezes ninguém sai também. Parabéns, daqui a pouco a gente retorna lá com o Matheus Trindade. Agora quero acionar o Bruno Ravazoli, está na Central Band do Esporte, vai trazer um destaque também. E aí, Brunão, tudo certo? Tudo certo, Felipe, boa tarde. A FIFA definiu nesta terça-feira os confrontos da repescagem europeia. O sorteio aconteceu na sede da entidade em Zurique, na Suíça. Os jogos Irlanda do Norte e Suíça, Croácia e Grécia, Dinamarca e Irlanda e o jogo mais importante, Suécia e Itália, envolvendo duas seleções de tradição. A Itália com mais história, obviamente, mas é um jogo muito complicado. Partidas que acontecem entre os dias 9 e 14 de novembro. Pois é, uma pena, né? O Ibrahimovic na Suécia pode ficar de fora de mais uma Copa do Mundo, ou então o peso da camisa da Azzurra italiana pode ficar de fora. Impressionante, Felipe, o intervalo dos jogos, né? 3 dias. É um tempo muito também, né? curto entre um enfrentamento e outro. Né? Ué, mas nós somos acostumados com isso. Carta domingo, carta domingo. Nós estamos falando de uma eliminatória, né, para a Copa do Mundo. Se não for bom até agora, não vai ser. Desculpa.
Deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje, que é com muita satisfação, prazer te receber aqui no Donos da Bola, Osíris Marins. Obrigado, prazer todo meu, boa tarde a todos. Está entre os melhores, né? Equipes esportivas do meu país. Sim, o Felipe e o Daniel, não há dúvida. O Felipe e o Daniel, que dúvida. Vou reforçar as teses do Ribeiro aqui também. Eu sou Dá uma força para ele. Está apreensivo para hoje, Osíris? Todo jogo do Inter é uma decisão. Hoje é mais uma decisão na regressiva dos 6 pontos que faltam para o acesso. Depois é pensar no título e remontar o grupo para o ano que vem, porque está voltando aí, meninos, uma tropa de jogadores que foram emprestados pelo país afora. Né? A gente já vai falar sobre isso, vamos falar sobre o jogo então. O Inter enfrenta o Boa Esporte esta noite em Varginha, na tentativa de se aproximar ainda mais do acesso à primeira divisão. A única dúvida para a definição do time está no meio-campo. A gente confere a partir de agora. O Inter vive um momento positivo na temporada. Vencer. A única projeção que a gente faz é vencer. Líder isolado da Série B, falta muito pouco para alcançar o grande objetivo do ano, o retorno à elite do futebol brasileiro. Mas o comandante evita fazer projeções. Jogo a jogo, buscando sempre os 3 pontos e pós cada jogo, analisando em que situação nós estamos. A cada vitória, nós ficamos mais perto do nosso objetivo. O Boa Esporte foi o único time a vencer o Inter nessa Série B no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Mas o jogo agora é aqui, em Varginha. E a equipe colorada vem de 11 vitórias nas últimas 13 partidas. Já o Boa Esporte vem de 3 derrotas consecutivas. Vale ainda um certo mistério por parte do técnico Guto Ferreira, que não confirma a escalação. Um dos jovens vai substituir Edenilson, ou Valdemir, ou Jefferson. Já dá para anunciar qual vai ser o substituto do Edenilson? Não, amanhã à noite. Independente de quem entrar, Guto espera um jogo duro. O Boa, em todas as suas participações na Série B, sempre foi uma equipe que não pode se desvalorizar. É uma equipe que sempre causa algum tipo de problema se você menosprezá-la. Aqui sempre é muito difícil jogar, independente de qualquer situação. Mas tudo que o Guto Ferreira quer é sorrir, tanto no final desta noite, como no final da Série B. Como diz o Ribeiro Neto, o Inter tá bem, o Guto tá bem. Para sorte do Inter, hoje é o Boa Esporte o adversário. Ou seja, mesmo desfalcado, o Inter está muito desfalcado, pode vencer. Mas se fosse Série A, se fosse outra exigência, chegaria muito fragilizado. Para sorte do Inter, esse é o adversário, mas qualquer um adversário hoje seria para sorte do Exatamente. Inter. Pela superioridade internacional em relação aos demais. E ao contrário do que alguns pensam, acho que o Inter não vai se acomodar após atingir a pontuação de ingresso na Série A. Por quê? Porque está valendo não é o título, mais do que o título. Está valendo a permanência de boa parte dos jogadores para o ano que vem. Boa. Então acho que o Inter não vai, pelo menos, dar uma freada Só depois mas tu acha que esse diagnóstico não foi feito ainda? Do que é? Dos jogadores que têm condição para ficar? Não, eu acho que né? ele foi feito, o Ribeiro, mas abre sempre uma perspectiva de daqui a pouco um ou outro jogador que de repente não está nos planos, mudar um pouco a ideia de pensar. A escalação de hoje já mostra isso, né? Porque se num jogo como esses a gente não tem o Gutierrez dentro de campo, quer dizer que ele não faz parte do ano que vem. Isso já é um exemplo. Com todo respeito ao Gutierrez, sabe? E vou estar muito calminho aqui, tá? Hoje eu tô calmo. Né? O Gutierrez, ele pode dar certo e tal em outro lugar. No Inter não deu certo. No Internacional ele não agregou absolutamente nada. Um abraço, muito obrigado. Ele repete o caso do Serras. É isso aí. Acho que vai voltar. Serras volta. Que vai voltar. A diferença do Serras é que o contrato dele é longo. O Serras não pegou nem Chapecoense, velho. Não sendo um jogador caro, eu optaria pela permanência do Gutierrez. Eu acho que o Gutierrez está tendo ainda... Para fazer o quê? Deixa eu só concluir. O Gutierrez está tendo ainda aquele problema de adaptação. E boa parte dos jogadores Quando tem. ele entrou, não para entrou alguns mal. É mais rápido, para outros... Exatamente. Não entrou mal. Exatamente. É complicado, porque no Inter ele não joga, ele é convocado para não jogar, ele nunca joga na seleção do Mas Chile. ele é reserva da seleção do Chile, ele sempre Então foi. não serve, cara. O Inter precisa pôr no que vem jogadores que façam a diferença. O Inter qual é o grupo de hoje? 30 e tantos. Vai receber mais 30 e tantos de volta. Quer dizer, é um monte de naba. Então pega, faz uma peneira, vê os caras que dão para ficar, e tem, né?
E o resto vai ter um trabalho, porque vai ser um trabalho para mandar hoje. Valdívia fica, não fica? Não, esse aí... Não. Eu sou internacional. Esse se eu sou o Inter, eu aí... negocio com alguém do Atlético Mineiro. Mandei do Atlético, ele Vocês já estão olhando lá na frente, lá no futuro, 2018, janeiro, fevereiro. Eu quero saber dessa noite agora. Simon Bianchini, direto de Varginha, fale mais sobre Inter e Boa Esporte. Os jogadores estão terminando o almoço nesse exato momento numa das aqui salas no Hotel da Concentração. Daqui a pouco até alguns atletas podem passar aqui ao fundo, você vai notar. Mas só para ajudar nesse debate, tem 3 jogadores, eu consegui essa informação aqui em Varginha, que estão sendo observados de uma forma mais especial pelo Inter para 2018. 3 jogadores que estão emprestados. Valdívia, o Atlético Mineiro, o Inter acredita na recuperação desse jogador, inclusive para jogar por aqui. O próprio Marcinho, que pertence ao Inter, está cedido ao Brasil de Pelotas, um meio atacante rápido. O Inter vai analisar esse jogador. São 2 atletas, além do Andrigo, que está no Atlético Goianiense. Esses 3 atletas, o Inter observa com carinho que podem voltar. Sobre o Felipe Gutierrez, na avaliação do técnico Guto Ferreira, e por isso ele vai começar no banco hoje, ele seria o 3º homem de meio campo. Por isso, não vai iniciar, com provavelmente o Jefferson começando a partida. Vai lembrar todos os desfalques do Inter. São 3 jogadores em relação ao último jogo que não estão aqui, que não vão jogar. O Damião com dores musculares, o Sacha e o Edenilson, que estão suspensos. No lugar do Damião entra o Nico Lopes, mas o William Potker será adiantado, com o Nico fazendo a extrema-direita. Na vaga do Sacha entra o Camilo. E na vaga do Edenilson tem esse mistério entre o Valdemir ou o Jefferson. A tendência seja pela utilização do último. Com isso, time do Inter que deve entrar em campo hoje, viu, Felipe? Com Danilo Fernandes, Cláudio Vinck, Danilo Silva, Vitor Cuesta e Wendel. Charles, Jefferson e D'Alessandro, Camilo e também Nico Lopes, na frente, William Potker. Manifestei minha preocupação com relação a esses 2 jogadores das pontas, né? O Camilo pela esquerda e o Nico Lopes pela direita. Ambos não marcam. O treino que eu vi, ninguém recompõe. No treino que eu vi aqui em Porto Alegre, o time titular tomou um sufoco dos reservas. Talvez os reservas do Inter sejam melhores que o Boa Esporte, mas no treino não foi legal. Assim, ó, o Felipe, em relação ao que disse o Simon Bianchini, primeiro ponto, o Felipe Gutierrez não é substituto do D'Alessandro. Não é. O Internacional cometeria o mesmo erro com o Seiras. E que poderia dar a entender com o Camilo. O Camilo também não é substituto do D'Alessandro, é parceiro. Acho que é insubstituível. É o que eu ia dizer. Não é isso. Acredito, Ribeiro, que a grande contratação do Inter para o ano que vem tem que ser um reserva. Essa tem que ser a grande contratação. Que é um jogador para ser alternativa em relação ao D'Alessandro. E esse jogador vai ter que entender o momento do D'Alessandro no Internacional e conquistar o seu espaço. Então é assim, eu vou deixar as coisas bem claras aí, tu pode depois perguntar para os outros aqui, mas eu já vou dar minha opinião, me calo. Os companheiros aqui acham que o Inter, que vai voltar à Série A, tem que começar pelo D'Alessandro. Eu respeito a história. Não, te cala porque não foi isso que eu disse. Eu respeito o histórico, mas... Então o Inter que decida o que quer em 2018. Não foi isso que eu disse. Eu disse o seguinte, o Inter não começa pelo D'Alessandro. Tu quer assim? Não. A principal contratação é o reserva pro D'Alessandro. Não significa que o time comece por essa contratação. Tá te contradizendo, Não estou me contradizendo por um simples motivo, Ribeiro. O Inter há anos não tem um substituto do D'Alessandro. Há anos. Ele tem que ter um titular pro D'Alessandro, não Ribeiro, um reserva. Esse jogador pode ser titular e o D'Alessandro ser reserva depois, Ribeiro. É quase a mesma coisa do que eu estou dizendo. Esse jogador, o Internacional ainda não encontrou. O que engraçado, o Inter contratou o D'Alessandro quando estava perdendo o Fernandão. Não vai encontrar esse jogador porque ele não existe, não tem mais ninguém. Mas aí o Inter vai ter que mudar o jeito de jogar. Sim, pessoas. Não é com a mesma. O próprio D'Alessandro já disse que o próximo ano é o ano de passagem, é o ano da aposentadoria. Osíris, as pessoas brigam comigo porque acham que eu maltrato o D'Alessandro. Tu acha que brigam contigo? Não, tu não gosta do D'Alessandro, isso é claro. Não tem nada a ver. Não, tu não gosta. Eu não tenho nem que gostar e não gostar. Mas eu estou falando do teu conceito como jogador. Tu acha que o D'Alessandro não joga nada, é um marqueteiro. É isso que tu acha. Eu não falei isso aí, essas palavras são muito amargas, entendeu? Pelo contrário. Bota açúcar, bruxo. Eu respeito o D'Alessandro muito e sei da importância que ele está tendo esse ano para o Internacional. O problema é que assim, a idolatria, às vezes, ela mascara com a cega. Deixa eu dar uma olhada no monitor ali. A paixão cega. O torcedor do Inter é apaixonado pelo D'Alessandro e pelo que ele representa. Só que no monitor tu não ficou vermelho. Como analista, eu estou falando aqui, isso, legal. Tá, então bota no ver se tu tá vermelho no monitor ali. E eu, como analista, eu tenho que ser racional apenas, eu não posso me lidar com a emoção.
Embora respeito muito e sei do seu valor. Só que o Inter para 2018 tem que ter um time competitivo, gente. Não pode começar por um jogador que vai fazer 37 anos. Mas é que essa mesma crítica tu fazia no auge do D'Alessandro. Tá, gente, vamos para Varginha, o Simon tá chamando. Simon Bianchini, mais informação do Colorado, hein? Muito se debate sobre a projeção do Inter para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente preparou um material especial com o técnico do Inter, Guto Ferreira, justamente sobre a partida e sobre essa projeção de pontos, se o Inter faz um cálculo para ver com a necessidade para retornar à Série A. Técnico do Internacional, Guto Ferreira, o que dá para projetar dessa partida, Guto? É a busca de mais 3 pontos, valorizando a equipe do Boa, foi a única derrota em casa nessa competição, então todo o respeito à equipe do Boa, mas buscando os nossos objetivos, né? Buscando vencer para a gente ficar mais perto do nosso objetivo. Para a projeção de momento, faltam 5 pontos, quem sabe para o Inter chegar de volta à condição de uma equipe de Série A. É mais ou menos esse o cálculo do Inter? Não, eu desconheço esse cálculo. Projeção de momento, o Vila Nova chegaria a 62. Mas quantos jogos faltam ao Vila Nova? 9. 9. Quantos pontos o Vila Nova tem? 47. 47 com 27, dá quanto? 65. 75. 75, então não é essa matemática. Mas pelo aproveitamento é essa condição. Ah, tá. Você está falando de aproveitamento. Agora, aproveitamento, se fosse pelo aproveitamento do Inter até 12 rodadas atrás, o Inter não estaria com essa pontuação atual, né? E assim como o Inter, outras equipes que cresceram do meio para o final. Logicamente, essa situação eu entendo, mas ela não é exata. E se ela não é exata, você tem que trabalhar sempre com algo a mais, né? E esse algo a mais é você colocar 4, 5, 6 pontos na frente ou até mais. Eu costumo trabalhar com a situação exata. Eu só vou estar totalmente tranquilo, 100% tranquilo, quando a matemática comprovar que o Inter está definitivamente na Série A. Obrigado, Guto. Bom jogo. Valeu, obrigado. Tá aí o técnico do Inter, Guto Ferreira, e o Inter deixa bem claro isso. Só vai comemorar de fato e direito seu retorno na primeira divisão do futebol brasileiro quando matematicamente não tiver mais como o 5º colocado alcançado. Então, esse é o foco do Inter e deixa de lado essa questão da possibilidade de pelo aproveitamento, pela questão da pontuação. Não, o Inter trabalha com a questão matemática, só quando tiver 100% de certeza para comemorar o retorno na Série A do futebol brasileiro. Vai falar sobre... Tomou um apertão do Guto Ferreira e saiu bem. Eu iria, me borrar todo no meio da entrevista, mas quero mandar um abraço pro Chuchu, tá atrás de ti aí, torcedor folclórico, né? Do Inter. Tá ele, passou por uma cirurgia grave, né? Tá de volta. Ele viaja sempre com o Internacional. Tá ali, atrás do Simon, tá lá em Varginha também. Chuchu tem uma boa relação com o ET de Varginha. Mas parabéns, viu, Simon? Eu iria me borrar todo a hora que o Guto confronta os... Aliás, eu não entendo nada de número, foi por isso que eu fiz jornalismo, que não tinha nenhuma cadeira de matemática. Máximo estatística. Eu quero saber que o nosso estatístico, cheio de números, de planilhas, mandar um abraço já para o Simon Bianchini. Paulo Pires, me traduz aí os números, o que falta para o Inter subir para a Série A, Paulo Pires? Grande abraço a vocês, me dei sempre muito bem nas bancas escolares com a matemática. Matemática e física eu sempre fui nota 10 praticamente. A questão é a seguinte, muito debate em relação à questão matemática. O Internacional, obviamente que matematicamente falando, não vai estar classificado após 2 vitórias, no caso, se vencer 2 partidas. Mas a projeção de momento que se faz, o balizador, por exemplo, até o Simon citou na entrevista com o Guto Ferreira, o balizador é o Vila Nova. Estou com a tabela aberta aqui da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vila Nova tem 47 pontos na tabela. A projeção de momento do Vila Nova, que tem 54% de aproveitamento, é que ele chegue com este aproveitamento atual, que ele chegue a 62 pontos e 18 vitórias. O Inter tem no momento 57 pontos. Então o Inter teria que fazer mais 5 pontos. O Inter fazendo 5 pontos, uma vitória e 2 empates, chegaria aos mesmos 62 pontos que o Vila Nova, a projeção de momento, e 18 vitórias. Mas como o Inter tem saldo 24 contra saldo 8 do Vila Nova, por isso que a projeção
Então, a questão é essa, isto é projeção de 62 pontos na tabela, mas é bom lembrar também, se eu falar ao pé da letra na matemática, talvez o Inter só garanta a vaga matematicamente falando na 35ª rodada, porque o Inter só estará matematicamente classificado, eu uso a palavra matematicamente classificado, quando o 5º colocado não puder mais alcançá-lo, Felipe. Que aula! Como é que é o Osiris Marins, para quem não sabe, também especialista em aeronáutica, né? Como é que é o nome da cabine do piloto lá do avião? O cockpit. Cockpit, é aquele ali. Mostra de novo aí a tela aí do Paulo Pires. Mostra a tela. Ali é o nosso cockpit dos donos da bola. É ali que o programa decola. Tem um detalhe, é o seguinte, Vou ali, ó. Mas aqui. Fala, Daniel. O detalhe é o seguinte, o Paulinho Pires estava explicando a matemática e o Pedrão e o Vô ali só em discussão com os números, eles estão apavorados também com os números. O resumo da ópera é o seguinte, ó. O Inter, quando chegar a 62 pontos, vai ter números de acesso, mas não estará matematicamente. Eu não entendo essa preocupação. É simples. Eu não Aí ele entendo vai essa pensar preocupação. no título, porque o título coloca Já numa ganhou, posição da Copa do já Brasil ganhou. e ainda tem algum financeiro Então não que se deve entrar no preocupa caixa, com né? acesso. Já ganhou. É isso que eu digo. Não se preocupa com acesso. Por quê? Porque se o Internacional está falando no título, o acesso é óbvio que ele vai atingir, É né? óbvio, né? Então, foi a novidade. eu já notei o Guto Daniel, assim, muito mais preocupado. É aquela história de brigar pela vaga na Libertadores na Série A. Mas briga pelo título É tu que vai pra assim, ó, Libertadores. eu senti o Guto um pouco mais, eu não vou dizer mais preocupado, mas dando uma atenção maior ao acesso, quando ele mesmo disse aqui na Bandeirantes que o título para ele representaria muito. É que ele está a reboque da torcida. A torcida criou uma regressiva do acesso. E desde 6 rodadas atrás vinha fazendo regressiva. Essa é de 2 vitórias para o acesso. Uma pergunta- Então ele não quer retirar o foco. É A isso que ele fez. pergunta que não quer calar e talvez o Paulinho Pires possa responder, né? É um jogo que será o jogo do acesso, né? Parece que vai ser Inter e Ceará no Beira-Rio. É o que parece. O próximo é o Criciúma fora e depois Ceará no Beira-Rio, né? Deixa eu me despedir do Simon Bianchini, segue lá em Varginha, vai fazer o acompanhamento do jogo. Se você encontrar, der de cara com o ET, manda um beijo pra eles, que eu gosto muito desse cara, viu, Simon? Eu tô bem aqui. Já encontrei, viu? E são vários espalhados pela cidade. A cada parada de ônibus tem uma nave espacial. A caixa d'água também é em formato de nave espacial. Tem ETs pelas praças. Já tirei selfie, já fiz amizade com os caras. Quero ver se consigo uma carona para voltar para Porto Alegre, viu, Felipe? Eu Tá não sei, certo. mas me parece que muitas pessoas gostariam que eu fosse abduzido. Né? Eu já estou gostando de ir. O Já Bruno, gostaria, o então, Simon já foi visitado. abduzido, não volta mais. O Bruno Gavazoli está com a gente aí, Central Banho do Esporte. E eu tenho recados aqui, Felipe, da nossa audiência. Um recado muito engraçado aqui do William Benini. Ele coloca o seguinte: quase não coube na minha tela Guto Ferreira e Simon Bianchini juntos. É uma brincadeira, é claro, do nosso telespectador. O Fabrício Melo coloca o seguinte: legal a presença do Osiris no programa. O Felipe Brudzinski pergunta onde está Alex Santana. E eu respondo: o Alex Santana está se recuperando de uma lesão no tornozelo. Nos próximos dias, volta a treinar normalmente com o grupo principal. E o Donizete Rutz manda um abraço para o Consulado Colorado de Canguçu, que vai a Criciúma na próxima rodada, quando o Inter pega o Criciúma. E ele perguntam: o que vocês acham de Paulo Henrique Ganso como substituto de D'Alessandro? Daqui a pouco eu quero a resposta de todo mundo aqui na bancada. Vamos falar de Grêmio agora, porque Luan pode ser o grande reforço do Grêmio para o jogo desta quarta-feira contra o Corinthians. Luan não começa uma partida desde a semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, olha só. O jogo entre Grêmio e Corinthians tomou áreas de decisão, muito por conta dos resultados do final de semana. A vitória do Grêmio diante do Curitiba por 1-0 e a derrota do Corinthians fora de casa contra o Bahia fez com que a diferença entre as duas equipes diminuísse na tabela de classificação. A gente tem que estar bem concentrado e saber o que realmente a gente quer, né? A gente tem uma ambição no Campeonato Brasileiro ainda. A vantagem paulista ainda é grande. São 9 pontos na frente do tricolor, mas que pode diminuir para 6, dependendo do resultado de quarta-feira. O último confronto não traz boas lembranças. A vitória do Timão por 1-0 na Arena foi um balde de água fria nas pretensões de liderança do Grêmio. Porém, de lá para cá, muita coisa mudou e o Corinthians também começou a tropeçar no Brasileirão. Nenhuma equipe do mundo assim consegue manter um nível o ano todo, né? Tem várias situações, tem lesões, tem
É difícil manter o nível o ano todo, né? São muitos jogos, é muito desgastante. E a expectativa deste jogo fica por conta da presença de Luan, numa perspectiva que atue pelo menos 45 minutos para ganhar ritmo de jogo, já que faz tempo que ele não atua com a camisa tricolor. A última vez, de fato, do Luan em campo com o Grêmio, nos 90 minutos, foi no dia 23 de agosto, na semifinal da Copa do Brasil. De lá pra cá, os torcedores e jogadores não falam em outro assunto a não ser o retorno do jogador. É bom ter um jogador do nível do Luan ao lado, né? E espero que ele possa nos ajudar a jogar também. Esse é o Grêmio e Corinthians que veremos na quarta-feira, que mexe com o imaginário de todos naquilo que podemos aguardar no duelo mais esperado desta semana. Vou convidar agora cada um da bancada para dar uma de Renato Portaluppi, tá? Se vocês fossem o técnico do Grêmio, Luan iniciaria a partida ou começaria depois? Não, iniciaria o jogo. Se tem condição, tem que jogar. Tem condição, tem que jogar. É titular. O jogador precisa retomar o ritmo. Ribeiro Neto. Cara, eu vou dizer o seguinte, já tô cansado desse rame-rame aí, cara. Se tá bom, vai pra jogar. Aliás, ele tem que... Uma coisa que eu vou lembrar a vocês, não, o Renato até já falou isso aí, e muito bem. Não basta o Luan voltar. Ele tem que voltar jogando. E para isso ele tem que ter ritmo de jogo. É verdade. Então põe de uma vez para jogar. Põe de uma vez, chega. Eu colocaria no segundo tempo o time do Corinthians já cansado, até mesmo porque o time do Corinthians, e é um jogo de risco, ele procura sempre um embate físico, principalmente a defesa toda. É verdade. E esse embate físico, nesse momento, é contrário ao Luan. Esse jogo vai ser muito engraçado, Osíris. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o Corinthians jogava esperando. Quando os adversários descobriram, né, eles resolveram esperar. E aí o Corinthians começou a ter dificuldade. Quando o São fica esperando o outro. Então vai ser assim, ó. E o Grêmio... Santos na Vila também. Corinthians e São Paulo, que o Ribeiro falou, foi exemplo. O São Paulo simplesmente espelhou a forma do Corinthians jogar. E agora, como o Grêmio não está mais podendo, taticamente falando, né, Tatiqueza? Então vai ser muito engraçado, porque um vai estar esperando o outro. Vai ser um jogo muito engraçado. Assim. Vai ser legal. Aliás, tem uma outra situação. A gente sempre debateu que quem faz mais falta ao time do Grêmio, Luan ou Pedro Rocha? A gente viu na matéria, o último jogo do Luan foi na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Casualmente ou coincidentemente, foi o mesmo último jogo do Pedro Rocha. Dali em diante, o Pedro Rocha foi vendido e não jogou mais. Então, agora com o retorno do Luan, que a gente vai ter a dimensão de quem faz mais falta. Mas tem que passar uma borracha porque esse time não existe mais, né? É outro time agora, totalmente diferente. Com o Pedro Rocha ele é um, sem ele é outro. O Luan era um, a gente não sabe como é que vai voltar. Então tem tudo isso, né? Mas tem os dois que começar a jogar diferente também o Grêmio. Vamos a Curitiba, Matheus Trindade está na concentração tricolor. Fala, Matheus. Não sei se tu está no bunker do Atlético Paranaense ou se está na concentração do Grêmio. Estou aqui na concentração do Grêmio, viu, Felipe? Boa tarde a você, boa tarde a todos, né? O treinamento foi encerrado por volta das 11h30 da manhã e os jogadores retornaram agora há pouco, né? Porque tem o banho ali, tem aquele processo de recuperação ainda no vestiário. Aí os jogadores retornaram agora há pouco aqui para a concentração e estão no almoço nesse momento, né? Um treinamento hoje pela manhã que mais uma vez contou com a presença do Luan, né? Foi a última atividade do Grêmio aqui em Curitiba, à tarde viaja para São Paulo e Luan mais uma vez treinando normalmente, participativo, trocando passes. A primeira parte foi fechada para a imprensa, na parte do rachão a gente conseguiu observar o atacante treinando normalmente. Então toda a perspectiva é de que ele vai para o jogo contra o Corinthians. Aí você citava em que momento, né? Na primeira etapa, no segundo tempo, e isso a gente não sabe ainda também, né? Vai depender dessa conversa final do técnico Renato Portaluppi com o jogador e também com o departamento médico para saber de fato que momento que ele vai entrar em campo, se iniciando a partida ou quem sabe entrando numa segunda etapa, no intervalo ou em alguns minutos ali na segunda etapa, vai depender dessa conversa entre a equipe aí de comissão técnica e departamento médico também, para saber da utilização do atleta. Mas pelo que a gente observou aqui, viu, Felipe, tá claro pra gente que ele vai jogar em algum momento essa partida contra o Corinthians, justamente para ganhar ritmo de jogo, não chegar frio, vamos dizer assim, no confronto contra o Barcelona na próxima quarta-feira aí pela Libertadores da América. É aquilo que a gente estava debatendo anteriormente, o Ribeiro falou, né? É um duelo completamente diferente daquele do primeiro turno. Lá o Grêmio estava voando, propondo o jogo e era o jogo que o Corinthians gostava, né? Mas o Corinthians está numa situação agora que é o seguinte... o Corinthians vai jogar com seu estilo de jogo, mas temendo muito mais o adversário, a partida em si. Porque essa derrota pro Bahia e a campanha, embora o Grêmio também não faça uma boa campanha no retorno,
Porque o Corinthians está na liderança pela gordura. Claro. Então acho que o Corinthians... Os outros também não... Viu o Santos ontem, cara. Ninguém quer chegar no Corinthians. Tem isso e tem a gordura, né, Ribeiro? A gordura veio também por isso. Só que o detalhe é o seguinte, né? O Corinthians não vai se atirar, vai temer o Grêmio. Vai. Tu acha que não? Olha... Eu acho assim, o Corinthians lotado. Não, acho que o Corinthians não vai jogar naturalmente. Ele vai se proteger ao máximo. Eu acho que sim, Danielzinho. Acho que vai se proteger ao máximo. Eu acho que o Grêmio tem a oportunidade amanhã de mostrar que o Galo que é. Quem é Galo é o tricolor, rapaz. Não, Ribeiro, sem brincadeira. É que assim, ó. O jogo de amanhã. Vamos parar. Amanhã, eu não sei se vai ficar mais próximo do time ideal. Mas. Amanhã, se fosse possível, né, que o Renato colocasse todo mundo na sua posição, tá? Claro. O Ramiro na dele, Luan no meio, deixa o Everton na esquerda, chega de observação e deixa o Everton na esquerda. Também acho, concordo contigo. E aí, começa a jogar. Só para completar o jogo. Mostra para os outros, tá? Quem é o tricolor? Tem um convidado no programa, eu gostaria de ouvir ele depois. Tudo bem? Tá, só uma frase curta só, me permite. Amanhã não é um jogo para o Grêmio entrar no campeonato, é o jogo para Grêmio e Santos. É o jogo do campeonato. Então tem mais do que um interessado. O do confronto direto é quem está nesse Mas tem uma questão aí nisso. Onde é que está a cabeça do Grêmio? Esse é o problema. O inimigo do Grêmio é o Grêmio. A cabeça do Grêmio não está no Corinthians, está no Barcelona. Essa é a questão. Ele está olhando lá adiante. E os jogadores vão colocar a perna como tem que colocar? O Grêmio vai se poupar, vai fazer um ensaio tático, vai fazer um ensaio técnico. É um treino de luxo para o Grêmio, porque o foco está lá adiante, é a Libertadores. Né? Não é esse jogo. A gente sabe que o Corinthians já é campeão, né, gente? Mesmo o Grêmio ganhando, a vantagem existe. E a sequência de jogos vai consolidar isso. Já é opção de ritmo de jogo. Deixa eu voltar lá para Curitiba, até porque são as últimas horas do Matheus aí na capital do Paraná. Te deixaram entrar no CT do Atlético então, Matheus? É uma dificuldade para entrar lá no CT e ontem até, só para ter uma ideia, Felipe, nosso telespectador também, o Grêmio liberou a atividade, viu? Quem proibiu a gente acompanhar o início do treinamento foi o próprio Atlético Paranaense. Segundo ali a avaliação que se tem do Atlético, só pode entrar nos 15 minutos finais, né, para fazer algumas imagens e logo sair para a sala de imprensa que fica às margens da BR-116. Então é uma dificuldade muito grande que a gente tem de trabalhar no CT do Atlético Paranaense. Mas a gente conseguiu fazer as imagens, o bate-papo do Renato, por exemplo, com o Luan, né? Apareceu o Luan nesse treinamento que aconteceu no CT do Caju. O Grêmio agora à tarde, 4h25, começa o deslocamento para São Paulo, chegaram na capital paulista por volta das 5h35 da tarde, aí fica concentrado até o dia do jogo, até amanhã, contra a equipe do Corinthians, o confronto na Arena Corinthians. Hoje pela manhã, só para completar, Felipe, o Ramiro e o Edilson não participaram do rachão, tá? O Ramiro ficou fazendo um trabalho de corrida no gramado e o Edilson ficou sentado ali só observando a atividade. Só que a princípio não preocupam, tá? Foi apenas uma preservação desses jogadores, devem ficar à disposição. O técnico Renato pode repetir a escalação que enfrentou o Curitiba no último domingo ou, né, dependendo se começar com o Luan, aí fica uma dúvida de quem sairia da equipe. Aí poderia ser Fernandinho e Arroio, por exemplo, brigando por uma vaga entre os titulares. Isso, claro, se o Luan começar o confronto entre os titulares, Felipe. Valeu. Obrigado, Matheus Trindade. Um bom descanso para ti. Você que está em casa que não pode descansar. Esse aí não dá para relaxar, Daniel Oliveira. Esse aqui só me dá alegria. É um negócio impressionante. Ontem até tomei uma luz alta na patroa, estava muito alegrinho e tal. Mas o que eu vou fazer? Eu tô meio ativo depois do programa, aí já tava com outro pique, outra energia. E aí, meu amigo, aí vai um espetáculo, uma beleza. Você que tá meio devagar aí, tá perdendo o tempo aí. Tá aí o telefone na tela, né, Luciana? Exato, Daniel. Olha, tem que ter ritmo de jogo. Não dá para deixar cair. Você tem que inovar na sua relação para não cair na rotina e ter disposição para buscar o novo, dar aquele up no seu relacionamento. Isso tudo você consegue com o Ativo. Esse super estimulante, você vai ver que tem tudo para deixar você 100% confiante na hora H. Ele age no seu corpo
por vários dias. Você aproveita muito mais os resultados e ainda indicado para homens de todas as idades. Você que tem 30, 50, 60, 70, pode tomar porque ele não altera a pressão sanguínea. Então toma uma atitude de investir no teu relacionamento. Rapidinho, hein? 0800 601 0700. 0800 601 0700. Aproveite, olha, as vantagens dos nossos combos promocionais. Ligando lá, você vai ver que a parcelinha é mínima e não mexe no bolso agora. Primeiro pagamento só no fim do ano, gente, lá em dezembro. E a entrega ela é sigilosa para você que está no seu trabalho. A entrega é grátis para todo o estado. Liga porque tem muito mais vantagens esperando você. 0800 601 0700. Tem que dizer que está assistindo os donos da bola e a promoção está valendo a partir de agora. São 10 minutos para você aproveitar e ligar e garantir o seu. Me lembrei do nosso amigo aquele, o Felipe Duarte. Claro, claro, Luciana. O ativo é maior do que tudo, não é mesmo? 0800 601 0700, está aí o telefone na tela. Ativo é pique, energia à disposição, Felipe. E sai cantando que já é sensação na balada também, não tem problema. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, eu quero que todo mundo responda aqui se Ganso pode ser esse cara, o substituto de D'Alessandro, proposta do nosso telespectador que conversou ali com o Bruno Ravazoli. Mas depois do intervalo, a gente já volta com mais donos da bola. Aqui nos Donos da Bola é assim, a gente até convida o cara pra janta. Vem jantar, mas ele vai lavar o prato. Osíris Marins está na marca do pênalti. A pergunta de Olavo Escosteg. Acho que falei certo o seu sobrenome, meu patrão. Famoso. De Canoas. Vamos ver. Quem joga mais, Lucas Barrios ou Leandro Damião? Quem é mais efetivo? Leandro Damião, obviamente, né? Tu acha? Eu acho. Né? Achei mais efetivo. Isso aí, ó. Tem que puxar a brasa pro assado colorado. Bruno Ravazoli, fala mais sobre os 5 jogadores importantes aí do futebol brasileiro. Eu tenho em mãos, Felipe Duarte, os 5 jogadores mais decisivos do Campeonato Brasileiro após 28 rodadas. Vamos ao G5. Quinto colocado, Luan do Grêmio. 5 gols e 6 assistências. Quarto colocado, Neilton do Vitória. Terceiro, William Bigode do Palmeiras. Segundo, Thiago Neves do Cruzeiro. E o primeiro colocado, Bruno Henrique dos Santos, com 9 assistências e 6 gols para muitos. Bruno Henrique, o melhor jogador do Brasileirão 2018. Tá bem mesmo. Eu 17, já tava preparando para contestar, mas o Bruno Henrique tá muito bem. Não jogou ontem, eu acho, né? Não, acho que ele estava fora ontem do jogo, recordo. Bruno Henrique, eu estava suspenso. Não jogou, isso foi uma defeição do Santos. Ele surgiu muito bem. O Inter tentou contratar ele quando ele surgiu no Goiás. Aliás, o Santos é para ser estudado, é um case, né? Porque o que ele revela de jogadores naquela base é um troço maluco. Quem revela muito jogador é o Goiás, velho. Esse aí veio, ele surgiu no Goiás, foi para hora da gente buscar. Aliás, tem um lá chamado Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, 21 anos. Muito bom jogador. Rápido, né? Osíris Marins, obrigado. Obrigado por estar entre vocês aqui. Tá no Band Cidade hoje? Acho que tô, vou ver a escala depois. Tá bom, vamos assistir o Band Cidade mesmo assim. Gente, prazer, voltamos quinta-feira, porque amanhã tem Brasil e Honduras, Mundial Sub-17. E agora tem ela, programa da Regina.